principalmente sobre a questão do abuso, que é algo que eu vivi por muito tempo. Foi alguém muito próximo que deveria ter me protegido, ter me amado, ter me cuidado como nenhum outro. Eu lembro que foi por volta dos meus 8 anos de idade e minha mãe saía para trabalhar à noite numa escola e eu ficava juntamente com os meus 2 irmãos e essa pessoa. E ele colocava os meus 2 irmãos para dormir e eu tinha que ficar acordada assistindo com ele. E ele fazia algum tipo de jogo, sabe? Algumas brincadeiras, como por exemplo, eu quero que você pegue água pra mim agora, ou então eu vou colocar isso aqui em você, esse tanto de dedo aqui em você. E eu ia correndo, ele contava até 5, eu não conseguia chegar a tempo e eu levava castigo. Esse era o meu castigo por não pegar um copo de água em menos de 5 segundos. E foi assim por muito tempo, umas brincadeiras como passava a mão, pegava em partes íntimas. E por ser uma pessoa muito, mas muito próxima, eu não via maldade. Essas brincadeiras foram aumentando e conforme o tempo ia passando, ele ia me dando desculpas diferentes. Que eu não podia contar pra minha mãe porque era uma brincadeira nossa. Depois de um tempo eu não podia contar porque eu ia acabar com a família. E essa frase me arruinou, assim, me perturbou por muitos e muitos anos. Porque eu realmente sabia que se eu contasse aquilo, eu ia acabar com a família, de tanto ele me falar. Depois de um tempo, ele começou a me falar que ele fazia aquilo para me proteger, porque quando eu crescesse, eu me tornaria uma mulher muito bonita e outros homens iriam fazer aquilo comigo e eu teria que saber o que fazer. Então, por muitos e muitos anos, ele usou várias desculpas comigo. E também tinha uma desculpa que eu ficava impressionada toda vez quando ele falava, que era da minha roupa. Aí eu pergunto a vocês, como que uma criança de 8, 9 anos era vulgar, se exibia com um shortinho dentro de casa? Como? A culpa era minha? Não, a culpa não era minha. E eu me senti culpada por muitos e muitos e muitos anos. Até que a gente se mudou de cidade, nós nos mudamos para outra cidade em busca de melhorias, né? E eu achei que ia acabar, que todo aquele sofrimento meu ia acabar. Só que chegou nessa outra cidade, as coisas foram piorando, porque até então era só com o dedo. E aí depois que a gente se mudou, ele começou a fazer todo o ato. E não tinha preservativo nenhum. E foi bem numa época que a gente estava estudando sobre o corpo humano, sobre as nossas partes íntimas, sobre doenças. E eu tinha tantos, mas tantos pesadelos. Foi bem numa época que a gente estava estudando sobre o corpo humano, sobre as nossas partes íntimas, sobre doenças. E eu tinha tantos, mas tantos pesadelos, assim, de acordar e olhar a minha vagina cheia de bicho, sabe? E aquilo me perturbou por muitos e muito tempo. Eu sei que vocês devem estar se perguntando, algumas pessoas, por que eu nunca denunciei, nunca falei pra minha mãe. Porque primeiro que quando começou foi algo muito inocente pra mim. Até porque eu tinha 8 anos de idade e era uma pessoa muito próxima, uma pessoa dentro da minha casa. E era tudo muito inocente pra mim. E aí as coisas foram piorando. E quando eu realmente percebi que era algo estranho, algo que não poderia estar acontecendo, já tinha muito tempo de que aquilo estava acontecendo. E eu achava que agora já não adianta mais contar, porque você já tá dentro dessa. Você já faz parte disso. Ele fez com que eu me culpasse. Ele botava a culpa toda em mim. Então eu achava que se eu contasse pra minha mãe ou pra qualquer outra pessoa que fosse, a pessoa iria olhar pra mim e falar: a Bárbara tem culpa. Por que ela não contou antes? E esse pensamento permaneceu por muito tempo, até que eu comecei a sentir medo dele, porque ele me ameaçava, ele ameaçava a minha família, dizendo que se eu contasse, ele poderia fazer alguma coisa com minha mãe, comigo, e eu fiquei aceitando aquilo por muito tempo para me proteger e para proteger a minha família. Porque já que eu tava nessa, já que eu tava aguentando isso há muito tempo, por que não continuar aguentando? E nós moramos nessa cidade por 4 anos e foram abusos assim diários. Foram torturas diárias mesmo. E quando eu chorava, quando eu brigava, quando eu falava: por que você faz isso comigo? Você é um pedófilo. Quando eu estava maior, ele me batia muito.
E aí quando minha mãe chegava, ele simplesmente falava que era porque a Bárbara tinha sido mal criada, a Bárbara não tinha lavado uma louça. Ele inventava milhares de desculpas. Só que na frente da minha mãe, ele é a melhor pessoa do mundo. Ele era a pessoa que me protegia, era a pessoa que você olhava, parecia que só existia eu na vida daquele ser humano. E aí foi onde eu falei, eu não aguento mais. Eu não aguento mais viver assim. Na minha ideia, na minha concepção, eu só queria chegar aos 18 anos e ir embora. Chamei minha mãe no meu quarto, eu pedi pra minha mãe sentar e olhei no olho dela e falei, mãe. Mãe, ele é assim e ele está assim porque ele faz isso e isso comigo desde quando eu tinha 8 anos de idade. Minha mãe olhou assim pra mim assustada e falou, Bárbara, você tá falando a verdade? Falei, tô, mãe, eu tô falando a verdade. Falou, você não tá falando isso só porque ele te bateu, não, né? Falei, não, mãe, não é. Fui na delegacia, fiz todo o procedimento que deveria ser feito. Então não é algo simples. Eu tenho certeza que se tivesse outras pessoas que me inspiram, falando abertamente, falando, eu tô contigo, eu tô com você, você não tá sozinha, eu teria me sentido aberta pra estar falando. A gente não pode se calar diante disso. A gente não pode se intimidar, não pode sentir vergonha. Um dos médicos mais importantes do esporte olímpico vai passar o resto da vida na cadeia. Ao longo de décadas, ele abusou de mais de 150 atletas. Entre elas, uma ginasta que foi destaque das Olimpíadas. Ginástica olímpica dos Estados Unidos. Durante mais de 2 décadas, Nassar aproveitou esse acesso para abusar de mais de 150 meninas, na faixa dos 6 aos 17 anos. Ele abusava das garotas psicologicamente, mostrava fotos de campeãs olímpicas que mantinha no consultório e dizia que, para chegar lá, elas precisavam se submeter a tratamentos especiais. Não se sabe ao certo quando os abusos começaram, mas há relatos desde 1994. Kyle Stephens foi uma das primeiras vítimas. Ela tinha 6 anos. A família de Kyle e do Dr. Nassar eram próximas e o médico estava sempre na casa dela. As competições levavam as ginastas a confiar cegamente e a manter o silêncio. As vítimas costumam não denunciar, primeiro porque num primeiro momento elas não entendem, né? Sobretudo crianças, pré-adolescentes, não entendem aquela situação. É preciso entender que as crianças, os jovens, projetam muitos sonhos no esporte. A ideia da denúncia, muitas vezes, dessas crianças acaba sendo um fator de ameaça aos próprios sonhos. Em novembro do ano passado, ele foi preso e sentenciado a 60 anos por posse de pornografia infantil. Na época, assumiu ter molestado pelo menos 10 jovens. A realidade era bem pior. 80 se inscreveram e a coragem delas incentivou outras a virem a público. No fim, 156 mulheres descreveram os abusos. No tribunal, Kyle Stephens disse que Larry se tocava na frente dela. Depois, passou a tocá-la também. Kyle contou tudo aos pais, mas eles tinham muita confiança em Nassar e não acreditaram na filha. You convinced my parents that I was a liar. Esse prestígio o protegeu por décadas. A ginasta Klasina Strove contou que com a mãe dela no consultório, Larry fazia os chamados tratamentos especiais. Segundo a ginasta, o doutor podia ver as lágrimas escorrendo enquanto a tocava. E ainda dizia, eu tenho que continuar. I have to get really deep in there. Grávida, Cameron Moore decidiu depor no último instante. Ela não queria que o bebê, ainda no útero, passasse sequer algumas horas no mesmo ambiente de um criminoso. Even unborn life shouldn't be subjected to that. Donna Markham falou em nome da filha Chelsea. Aos 23 anos, a garota tirou a própria vida porque não conseguia mais lidar com a dor provocada pelo abuso. And it all started with him. Depois de todos os depoimentos, veio a condenação. 175 anos de cadeia. Larry Nassar vai passar o resto da vida preso. A pena se soma aos outros 60 anos que ele já está cumprindo. Sir, I'm giving you